Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não sei, agora eu não fazia... Isso não vai 22, sei lá, 21 anos, E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora, fazer faculdade fora. E aquele sequestro, para mim, foi assim um marco, um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente... Foi um encontro que eu tive com Deus. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia, que eu ouvia falar. Mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus, sabe? Com a gente. Cuidado mesmo. Eu senti que Deus estava comigo todo o tempo e que Ele estava falando, calma, que vai dar, sabe assim? Vai tudo certo, vai dar tudo certo. E por que isso? Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei e eu tive um sonho e que eu estava com uma funcionária em casa. E aí essa funcionária, eu estava com ela ali e aí, de repente, ela tinha tipo, um mar aqui na frente e uma gaiola. Sabe com aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não, no sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. Deus. E aí, então, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho, mas acho que eu acordei, cruzei com ela, falei, nossa, eu com você hoje. E aí eu contei para ela o sonho, compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa, ele pegou uma funcionária de casa. Ele estava com a arma. Quando eu cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária. E aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia. Aí a funcionária, ela é filha. E aí você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou. E aí a gente foi até a garagem. Eu entrei no carro. E aí naquele momento ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha, Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o Tubarão 1. Ele é o Tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só vi assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela certeza que nada ia acontecer. E ali foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente, né? Deus está comigo, Deus está aqui. Deus, ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim, eu fiquei todos os dias assim, sabe, convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi para pegar você foi a primeira que ele viu? Eu acredito, assim, a história diz, né, como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído para a escola. E aí eu era aquela filha meio... Na escola não era muito boa, não. Você estudou no Objetivo? Não estudei. Não. Eu estava na faculdade, na FAP, na época, e eu estava atrasada. Então, na hora que elas já tinham saído, a Renata para a escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca, e eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto, pegando roupa da irmã, né? Lá, normal. No quarto da minha irmã. E aí, nessas, eu cruzei com ele. E aí foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre para abrir e conversar com ele fala com a gente, ele cuida. Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé. Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem saber. Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz bar mitzvah. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, né? Parece que assim, Deus vai lá e toca, assim, né? Assim, minha mãe já tinha já tinha tido essa certeza dentro dela e ela ficava falando, acho ela uma chata. Falava, ai, minha mãe lá vem... Sabe crente chato? Porque às vezes crente é muito chato. Crente que fica querendo converter todo mundo. Eu acho um saco, tá? Ai, caramba, minha mãe que pentelha, já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí, ela foi a primeira? Ela foi a primeira. E aí ela queria... Tudo, o que ele falava? Não, meu pai achava... Não, ele no começo ele ficou só observando. E aí depois ele teve uma época que ele ficou bem assim... Bem
bem, não contra, mas bem assim, observando, não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento, porque tem algo que acontece no nosso coração, quando a gente tem fé, né? Quando a gente se relaciona com esse amor, conhece esse amor de Deus por nós, que é tão individual, Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa, como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas quando de repente a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente. É uma coisa muito maluca que acontece, mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata, não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito. Não, mas falar de Deus eu gostei. Mas pra mim foi uma experiência tão assim... Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. E depois do sequestro, eu senti ele comigo. Eu conheci ele falando comigo. Então, assim, foi uma experiência minha com Deus. Ninguém tira isso de mim hoje. Entendeu? Então, minha mãe, ela trazia, eu achava um saco, mas acho que até as orações da minha mãe, um dia, eu entendi esse amor. Eu entendi, como se eu tivesse, sabe, receber vida, assim, um sopro de vida que enche, que preenche, né? Que abre os olhos, que vê que a gente tem, sei lá, um futuro, que tem coisas boas que vão acontecer. Foi isso que aconteceu comigo no sequestro. Então, eu saí de lá muito cheio dessa esperança, com essa esperança muito viva dentro de mim. Eu queria anunciar para o mundo, né? Tanto que eu saí naquela varanda,